E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então solta a vinheta. Um pouco sobre perspectiva. Vamos trabalhar esse tema. O que é a perspectiva? Apaga! Boa tarde, oitavo ano. Espero que vocês estejam bem. Nós já estamos chegando na nossa reta final, né? Sei que esse ano foi um ano assim difícil, árduo, né? Tivemos muitas barreiras, né? Tivemos que nos reinventar, mudar nossas estratégias, metodologias aplicadas. E assim, eu acredito que cada um de nós, enquanto professores, enquanto aluno, pai, mãe, tio, professora do reforço, todos se deram ao máximo, né? Diante da situação vivenciada por todos nós, né? E aí a gente pede, né, a Deus que Ele possa sanar, modificar essa situação, né? Que a gente possa ter a nossa vida normal quanto antes, né? Então, essa aqui é uma mensagenzinha para, pelo menos, quebrar esse gelo entre nós. Preste atenção, nós vamos trabalhar hoje perspectiva, né? Na página 77. Vamos entender por que a perspectiva ela é importante no campo da arte, certo? E vamos ver primeiro o conceito, que é a perspectiva. A perspectiva ela é o ponto de vista, é o ponto de vista, a qual estamos o quê? Estamos olhando, estamos nos direcionando. E isso se aplica a várias situações, além da arte. Então, a perspectiva ela vai além do que de outros campos, né? Não somente com a arte que ela trabalha, mas também em outros campos ela trabalha. Por exemplo, se nós estamos ouvindo um colega desabafando, né, sobre alguma situação chata entre ele e outra pessoa, é o quê? É importante entendermos que estamos conhecendo a situação pela perspectiva de apenas um lado da história. Então é interessante, né, quando ele coloca, a gente está ouvindo, né, ele contar. Então nesse momento eu só estou ouvindo a história dele, mas é a outra história. Então eu tenho que também ter, né, dar direito à pessoa, né, vir contar a história, eu procurar a história do outro para me saber quais os pontos, não é isso? Então eu tenho que ter a perspectiva dos dois lados, tanto do lado A como do lado B. Isso é muito importante. Vemos que uma das características, olha só, aí tem a obra, né, de Poussin, muito importante essa obra. Vejam, analisam e diz aí, né, que tem algumas características, né, na obra de Cézanne, que é a inovação com o uso da perspectiva. Veja só, tem pessoas de todas as formas, então a gente já começa a imaginar e ver de vários âmbitos, de vários pontos distintos. E essa perspectiva, ela é mais o que? Pessoal. Como eu vou ver? Será que a outra pessoa vai ver igual a mim? Não. Essa perspectiva, às vezes sim, às vezes não. Mas cada pessoa tem um modo de olhar, um modo de ver, né? Por isso que há situações que as pessoas veem uma situação de uma forma, a situação de outra forma. É bastante importante, né? Aí ele diz, o uso da perspectiva ela é relativa, recente na história. Por isso que é algo que nós estamos vendo agora. Passa aí. Preste atenção que nós temos o quê? O uso da perspectiva de fuga, o uso da perspectiva do horizontal, o ponto de vista, o que é esse ponto de fuga, o que é a linha de fuga, não é isso? E quais são esses tipos de perspectiva? Vamos ver aqui o ponto de fuga na 78. Diz, para todas as linhas, converge e encaminha um olhar para o horizonte. Foi realizado somente no século XV
por um arquiteto italiano chamado Filippo. A partir daí, o uso da técnica passou a ser ampliada, né? Então, a partir desse ponto é que foi ampliado, a partir do século XV. Nós temos quem? Nós temos a linha do horizonte. O que significa essa linha do horizonte? Ela é o elemento de construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do observador. Então, de quem observa, eu vou me direcionar. Já o ponto de vista, o que é que nós vemos no ponto de vista? Na perspectiva, no ponto de vista, ou seja, na representação gráfica da perspectiva, é comum um ponto de vista ser identificado por uma linha vertical, perpendicular à linha horizontal. O ponto de vista, ela revela-se exatamente no cruzamento dessas duas linhas. Então, é o meu olhar se cruzando com duas novas linhas. Isso. E também vai depender do quê? Vai depender do ângulo onde eu estarei observando. Como eu vou observar? O ponto de fuga é o ponto localizador da linha no horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem. Então, é o centro. É o centro. Todas as linhas vão converger em um determinado local, o centro. E quando eu uso o termo horizontal e vertical, é porque o meu olhar ele vai se direcionar, às vezes, tanto na horizontal como na vertical. O que é que significa essa linha de fuga? São linhas imaginárias que descrevem o quê? O efeito da perspectiva, né? Convergindo para o ponto de fuga. Ou seja, linhas convergentes pontilhadas. Então, essas são as linhas que nós trabalhamos como pontilhadas. E é o afunilamento das linhas em direção ao ponto geral da sensação visual, profundamente das faces em proporção menores dos objetos em perspectiva. Então, vamos dizer, eu estou caminhando aqui numa linha reta, bem reta. Meu Deus do céu, não tem fim não, esse negócio. É isso que quer dizer, o pontilhamento lá do final, para me chegar lá em determinado local. Olha como eu vou ver as coisas, as situações. É como se fosse infinito. Tipo de perspectiva. Dependendo da posição ou do nível visual em que o objeto esteja em relação ao observador, a sua representação em perspectiva pode ser aplicada com 1, 2 ou 3 elementos, não é isso? 3 pontos de vista. Vai depender do ponto de como você vai olhar as coisas como elas são. Primeiro nós temos a perspectiva paralela, né? Que tem a representação, ó. As linhas de fuga deslocam-se apenas para um ponto, que é o PF. Na perspectiva oblíqua, o que acontece? Quando um objeto fica em posição oblíqua, ou seja, com uma de suas aretas voltadas para o observador. Então, nós temos duas situações. Uma distante e a outra direcionada ao observador. É isso que ele quer dizer, que tem uma pequena diferença entre ambas. Ok? Então, aqui foi só para a gente poder compreender o que são essas perspectivas, esses pontos de vista, tá? O que eu vou querer que vocês façam? Quando eu trabalho com esse ponto de vista, eu estou trabalhando com a questão da fotografia, com a questão de fotos, com a questão da distância, qual é o ponto-alvo, o ponto central que a gente trabalha. Eu quero que vocês pesquisem um contexto histórico sobre fotografia, de quando originou-se, né? Por que ela é importante e quais são as grandes modificações da fotografia para agora, ok? E aí vocês vão compreender como eram as fotos de antigamente, como foi feito esse processo para chegar até os dias atuais. Essa vai ser a atividade de hoje, tá? Pesquisa histórica sobre a fotografia, ok? Tira as partes principais e me envia, certo? E até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.